Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Doutor e hoje o nosso episódio especial de quadril. Para isso, a gente trouxe o nosso especialista, Dr. Salvio Magalhães. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigão. Obrigado aí pelo convite. E vamos tentar aí, dentro do possível, esclarecer algumas dúvidas, deixar todo mundo aí a par do que está acontecendo hoje na cirurgia do quadril. Tenho certeza que vai ter coisas boas aí para a gente, né? Para aqueles que não conhecem, não entendem, né? E ter o alcance, uma explicação. Com certeza tem coisas boas para trazer aí. Vamos tentar deixar tudo do mais claro possível. É isso aí. Doutor, fala pra gente sua formação, sua trajetória profissional. Bom, então, assim, minha formação eu começo na FRJ, né? Faço medicina na FRJ, me formo em 2005, final de 2005, faço minha residência no INTO e tenho minha especialização em cirurgia do quadril, né? Aí eu fujo um pouquinho do eixo aqui do Rio, vou para Curitiba, faço um aninho lá na PUC do Paraná, no Hospital Universitário Cajuru, faço minha especialização em cirurgia do quadril, junto com, né, num grupo lá chefiado pelo Dr. Ademir Churoff, que temos lá como, junto lá, Dr. Pedrone, Dr. Mark e o Josiane, que foram quem me moldou aí num início aí de cirurgia do quadril. Não posso deixar de falar de todos os professores que eu tive lá na época do INTO, né? Acho que naquela época o Pina Cabral, Jorge Penedo e o Emílio eram, sem dúvida nenhuma, as maiores referências ali dentro daquele grupo. E a gente vem tocando aí, óbvio que jamais deixando de menosprezar todos os outros que estavam ali, que sem dúvida nenhuma contribuíram com a minha formação. Consultório onde você atende? Hoje, meu ponto principal de atendimento é na Barra da Tijuca, tá? Ali no condomínio LID, no LID Américas, acho que é o condomínio mais novo que a gente tem aqui na Barra. E hoje eu atendo tanto ali no LID quanto dentro da Clínica São Vicente da Gávea. Ah, bacana. Hoje, né, assim, a escolha do quadril, né? Ali na residência, escolher essa subespecialidade da ortopedia. Teve assim, alguma influência de algum médico? Eu acho que ali foram algumas, né, um conjunto, né, você vai moldando, né, você vai fazendo, você vai experimentando, né, as especialidades. Eu acho que o INTO, sem dúvida nenhuma, ele tem essa possibilidade, né, de você frequentar os mais diversos grupos. E assim, o que eu vi na cirurgia do quadril foi a capacidade de restaurar a qualidade de vida. Eu acho que você dar ao paciente um retorno a uma qualidade de vida num nível muito bom, isso foi, sem dúvida nenhuma, um fator que pesou demais. Não que as outras não tenham o seu valor, sim, mas acho que a cirurgia do quadril, a prótese do quadril, ela é um divisor de água na vida de um paciente que evolui com a doença degenerativa dessa articulação. Que impede justamente dele andar, dele viver. Sim, né? E a gente coloca muito, né? Vamos falar talvez que seja a principal indicação, né? Que seja a doença degenerativa. Você pega um paciente que, cara, ele vai definhando, ele vai, no bom português, perdendo qualidade de vida. Ele vai deixando de fazer as coisas que ele gosta, ele vai deixando de ter qualidade, ele vai deixando de ter prazer, porque a doença vai te restringindo. Então, um paciente que deixa de viajar, que deixa de praticar a sua prática esportiva que ele gosta, deixa de fazer coisas simples, mesmo. Vai restringindo. Deixa de ir num restaurante, deixa de fazer um passeio, e quando ele vê, ele está quase que restrito ao seu ambiente domiciliar e com dificuldade. E aí você dá a esse paciente você abre uma nova janela, tá? Ele volta a fazer seu exercício, ele, sim, volta a fazer sua academia, ele volta a praticar o seu tênis, a sua natação, o seu vôlei, com algum juízo, até o seu futebolzinho, sim, né? E volta a viajar, volta a ter uma vida social. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, você restaurar isso a um paciente é de suma importância. Eu sei que a gente vai falar isso no decorrer do nosso podcast, da nossa conversa, porque tem muita gente aí que as pessoas não sabem que tem prótese e tem a vida normal, a vida ativa. Falou, pratica o esporte, alguma coisa, é claro, tem ali, você tem que ter um pouquinho de juízo. Mas ele pratica. Mas ele tem vida. Tem vida. Ele pratica. Hoje, assim, de uma forma geral, a gente é um pouquinho mais cauteloso no esporte coletivo, por conta do risco do contato e, sim, muitas vezes, né, o que a gente vai chamar do trauma, aquela queda que não tem muito controle. Agora, o ciclismo,
bater uma bolinha, né, recreativa, o tênis. O cara sabe jogar bola, né? Exatamente. É o que a gente quer. Até Sim, luta. mas... Até luta. Eu tenho pacientes que, né, que são, hoje, que estão nos Estados Unidos como instrutores, com academia. Eu tenho paciente que surfa, eu tenho paciente que anda de esqui. Vai perguntar assim, são todos? Não, né? Mas não é o paciente que já faz aquele tipo, já tem aquela modalidade esportiva inserida na sua rotina, e é óbvio que esse paciente, ele tem já um juízo, né, de movimento muito mais criterioso. Então, você vai ajustando, sem dúvida nenhuma. Você, na grande maioria das vezes, você consegue restabelecer. Óbvio que ele não vai lutar profissionalmente, óbvio que ele não vai competir de uma forma profissional, como ele fazia lá seus 20, 25 anos, mas dá para ele brincar, dá para ele se divertir, né? A gente tem, acho que talvez seja um dos grandes... que veio para a mídia, né? Tem até um documentário disso envolvido, né? Que é o Andy Murray. Ele é um paciente que sofre com doença degenerativa do quadril, faz a prótese, volta a competir, nunca mais, digamos assim, ganhou, mas ele voltou a frequentar ali o ambiente esportivo competitivo. Boa. Hoje vou querer ver essa imagem desse, né, Rafa? Desse atleta, né? Que acho que é importante trazer. Sim. As pessoas veem e a gente tem mais exemplos aí. Falando de atletas, eu não tem como deixar de falar do Botafogo, só a passagem lá pelo Botafogo, como médico do Botafogo, né? Tem uma foto, né, lá no meu Facebook, no Instagram, lá, uma foto lá com o celular quando foi campeão pelo Botafogo. E esse momento do esporte também, né, ali como médico, como ortopedista, do atleta, e acompanhando por que vou vir falar do Botafogo, eu só fui médico do Botafogo, mas porque tem muito atleta, né, por causa do alto impacto, né, e não tratar e não acompanhar, e fica com dores, e muitas vezes usa, né, tem intervenção cirúrgica. Vamos lá. Vamos falar do Botafogo primeiro. Sem dúvida nenhuma, foram 6 temporadas que a gente passou junto com o Botafogo, junto com o Glorioso. Eu acho que foi uma mudança, para mim, de mentalidade muito significativa, porque o consultório ele é muito cômodo, digamos assim. Uhum. Né? Você pega um paciente e fala, não, olha, você vai ficar 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas segurando carga. É confortável. Quando você vai para um ambiente esportivo, você tem a pressão. Você tem que trabalhar sempre no limite da segurança, óbvio, mas ali, olha, se der para jogar com 4, vamos com 4. Se precisar ir para 6, vamos para 6. Mas será que não dá para jogar com 4? Será que a gente não consegue ajustar alguma coisinha porque é um jogo mais importante? Então, assim, você muda um pouco a mentalidade na forma de, assim, cara, vamos otimizar ao máximo o tratamento para que esse paciente, né, esse atleta volte o mais rápido possível, com qualidade, com segurança, a fazer a sua... E aí você muitas vezes vai trazendo isso para dentro do... E a medicina evoluiu muito na parte esportiva, demais, né? Demais. Hoje, né, de 5 anos para cá, a qualidade dos exames, a qualidade do acompanhamento, a oferta de tratamento, sem dúvida nenhuma, ela evoluiu demais, né? E, como você mesmo disse, o atleta, ele gera uma sobrecarga além, digamos assim, do normal, né? Eles são, né, hiper treinados, eles são hiper condicionados. E aí isso aumenta a chance de lesões. Sejam lesões durante a sua vida profissional, que em sua grande maioria, lesões musculares, lesões tendinosas, às vezes algumas lesões de cartilagem, mas sem dúvida nenhuma são pessoas que têm um risco muito aumentado de evoluir com doença degenerativa, seja quadril, seja joelho, seja tornozelo. As articulações de carga do atleta do futebol sofrem demais ao longo da sua vida profissional. Mas a ortopedia hoje é uma parceira, assim, né, incrível, né, para o esporte hoje, né? Eu vejo, assim, existem, né, ao mesmo tempo que você vê aquela medicina do esporte, que eu acho que é importante, ela vem ganhando espaço, eu acho que o espaço do ortopedista ele vai estar sempre lá. Né? Ele é fundamental dentro de um grupo, né, de atletas profissionais, e aí eu vou falar para qualquer atividade esportiva profissional. Sim. Futebol, vôlei, basquete, ginástica olímpica, não tem jeito. O papel do ortopedista, eu acho que ele é fundamental no manejo adequado dessas lesões. Para quê? Para que o atleta tenha longevidade. Acho que esse é o ponto principal hoje. Dar longevidade com qualidade ao atleta e, sem dúvida nenhuma, estender isso ao seu paciente do consultório.
E a recuperação dele, é claro, a gente está falando do atleta que tem uma vida voltada para isso, né? Não somos como nós mortais que tem que trabalhar, enfim, não. Que a vida, né, é diferente Sim, sim, sem no dia dúvida a nenhuma. dia, não tem dúvida, ele vive, né, depende daquilo ali, e como essa resposta nesse tratamento, ela tende a ter uma velocidade maior, né? Tem. Ele tem um suporte, muitas vezes, né, ele já tem um condicionamento próprio Sim. diferenciado e ele, né, você faz a cirurgia, né, eventualmente numa intervenção, você faz a cirurgia, às vezes, vamos lá, 1, 2 dias em casa, no terceiro dia o cara já está fazendo fisioterapia. Se ele não pode ir ao clube, o fisioterapeuta vai até ele, vai fazer a fisioterapia em 2, em 3 períodos, dependendo da demanda. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acelera, né? Você tem a tecnologia toda a seu dispor. Então, que você julgar que acha que aquilo ali pode, de alguma forma, interferir de forma positiva, né? Você vai implementar. Então, o atleta, ele é, digamos assim, vou chamar de um laboratório, mas ele tem hoje que você tem de melhor, muitas vezes já comprovado, outras vezes com tendências a, mas você coloca, olha, isso aqui é o que você tem hoje no mercado, que tem a maior possibilidade de evoluir com melhor resposta satisfatória. Então, vamos embora. Isso, para quem passou pela essa parte do esporte, teve essa oportunidade, né? E trazer isso para o seu paciente hoje. Né? Porque muita coisa, você viu lá, né? Lógico, né? Hoje, né, há o investimento, né, da questão educacional do médico de ir para fora, para estudar, para ver novidades. E tem muitas novidades, né, que a gente pode falar aí, e trazer isso para o seu paciente no consultório. A gente sempre, né, com devido juízo e com a devida adequação, a gente quer que o nosso paciente evolua o mais rápido possível dentro daquele, né, daquele cenário em que ele se encontra. Ajustar, muitas vezes, expectativa com realidade, né? Qual é a demanda dele. Um atleta faz fisioterapia 3 vezes por dia. O profissional, né, o paciente, muitas vezes ele vai conseguir fazer 3, 4 vezes por semana, Na semana. porque tem que ajustar com o horário, né, do trabalho. Então, você tem que Condições ajustar. também, Exatamente. tem muita coisa que envolve, Né? lógico. Tem, né? Eu hoje, né, o plano de saúde, ele é um grande aliado, mas muitas vezes ele deixa um pouco a desejar. Então, se uma complementação, né, para uma fisioterapia diferenciada, isso tem um custo. Né? Um home care. Um aparelho diferenciado tem um custo. Então, você tem que tentar ajustar isso de acordo com a demanda do paciente, com as possibilidades, para que, independente do cenário, ofereça o melhor possível para aquele paciente naquele momento, dentro das condições dele. Bacana. A gente vai entrar aqui no bloco que eu queria falar das principais doenças do quadril. Que a gente vai falar aqui de algumas patologias. Eu vou pedir pro Rafa colocar aqui pra gente, e aí só comentar, né, alguns casos. Sim, sim. Né, sobre a doença do quadril. Então, eu acho que assim, a gente tem que diferenciar, de uma forma geral, a gente diferencia em patologias intra-articulares e extra-articulares, tá? Então, principais patologias intra-articulares, doenças degenerativas, tá? Boa e velha artrose. Você tem as lesões, né, de cartilagem, lesões de labrum. Você tem sinovites, processos inflamatórios. E aí você vai para a periferia, né? Você tem as tendinopatias, as bursites, o impacto femoroacetabular, coisas fora da articulação que muitas vezes vão gerar uma sobrecarga, podendo vir a gerar uma sobrecarga dentro da articulação e com suas consequências. E você tem, no quadril, é uma região que tem uma anatomia especial, acho que a gente vai até falar um pouquinho adiante, né? Você tem um aumento da incidência de algumas patologias intraósseas, e talvez a principal delas seja a osteonecrose. Bacana. Aqui a gente tem esse primeiro caso aí, né? E queria que o senhor comentasse. Então, vamos lá. Aqui é um paciente, né, jovem, né? E você vê que ele tem doença bilateral, mas sem dúvida nenhuma ele tem um lado esquerdo extremamente comprometido, né? Você tem já alteração na morfologia da cabeça femoral, né? Então você tem a formação ali né, do que a gente chama dos osteófitos, você tem uma diminuição abrupta do espaço articular, né? Então ele tem praticamente nenhum espaço articular, então é o popular, né? Osso com osso, a cartilagem já foi embora, formação de cistos, esclerose, quer dizer, é um paciente que fecha todos os critérios para um diagnóstico de doença degenerativa dessa articulação, artrose, tá?
Quando você tem uma artrose, talvez até para o lado direito desse paciente, quando você tem uma artrose no seu estágio inicial, eventualmente até num estágio mais moderado, muitas vezes você tem a opção de fazer algumas técnicas, alguns procedimentos menos agressivos para tentar melhorar a qualidade de vida. Talvez você tenha pouco impacto na longevidade, na mudança da história natural da doença, mas muitas vezes você consegue dar qualidade. E hoje, sem dúvida nenhuma, a infiltração com ácido hialurônico seja o carro-chefe desse manejo não cirúrgico dessas patologias no seu estágio inicial ou moderado, tá? Você tem... você pode, eventualmente, associar células mesenquimais, o plasma rico em plaqueta, e aí a gente pode até depois entrar nessa seara do que é permitido pela legislação ou não, mas você tem, sem dúvida nenhuma, literatura que corrobora com algumas acréscimos tentando trabalhar o que a gente chama da medicina regenerativa, tá? Mas quando a gente vai para um estágio já tão avançado como desse quadril esquerdo aqui, eu não vejo espaço para você tentar poupar essa articulação. Ou a gente não vai fazer nada, quando a gente fala não fazer nada, é manejar a dor, manejar os sintomas de acordo com a demanda desse paciente, ou você já vai partir para substituição protética. Isso. Passa a próxima imagem aí, que é já a parte da prótese desse... Então, esse é um paciente, né, que a gente trabalhou aí com uma prótese total de quadril, não cimentada, sem dúvida nenhuma, hoje é o carro-chefe das cirurgias de reconstrução que a gente faz. E aí a gente pode entrar um pouquinho e discutir, né, conversar sobre o que é a prótese de quadril, né? Qual é o objetivo, né, da prótese de quadril? A prótese de quadril, ela vem para substituir essa articulação. Então você tinha uma articulação doente, uma articulação com desgaste, e o seu objetivo é substituir essa articulação. Hoje você tem no mercado inúmeras marcas de excelente qualidade. Eu brinco no meu consultório que você tem a Mercedes, a BMW, a Audi, cada uma ali com a sua nuance, mas que você tem inúmeras marcas que... E aí você vai ter que, óbvio, saber se alguma tem indicação melhor para aquele paciente, por sua nuance, por uma questão de angulação, e aí são nuances e afins, mas você substitui essa articulação. A prótese, vamos dividir ela, né, em basicamente 2 componentes. O componente femoral... O senhor até trouxe aí. Trouxe aqui, é para lá, né? Isso. Então vamos lá. Eu tenho um componente femoral, isso aqui vai para dentro do osso, pode ser uma prótese sem cimento ou uma prótese com cimento, e aí são questões técnicas envolvidas, né? E o componente acetabular. Essa parte aqui fica presa à bacia, e aí você vai ter ou um liner, né? um arcabouço de polietileno ou de cerâmica, né? Que vai fazer essa interface. Então você vai substituir uma articulação de cartilagem por ou cerâmica com cerâmica, ou cerâmica com polietileno, ou, em alguns casos, metal com polietileno. E aí você vai ponderar custo, você vai ponderar longevidade, inúmeros fatores e risco também, né? A cerâmica, apesar de ser, sem dúvida nenhuma, talvez hoje a mais utilizada, ela tem um risco baixo que evoluiu, sem dúvida nenhuma, dessa primeira geração para essa última geração da cerâmica, que tem um risco menor de quebra, mas ele ainda existe, que é um risco menor do que que é um risco maior de quebra que o metal. O metal já não tem. Então, você vai ponderar a idade, algumas condições para definir qual é melhor para aquele paciente. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente está falando de longevidade, a cerâmica com polietileno e, né, vou até... a cerâmica com a cerâmica, que é a que eu acredito que tem realmente a maior longevidade, sem dúvida nenhuma, é um excelente par, né, que a gente vai chamar de um par tribológico para a substituição dessa articulação. Falando dessa prótese cerâmica, né? Tinha uma... Estou falando de mais de 10 anos atrás, a prótese fazia um barulho ou alguma coisa, tinha alguma coisa assim, um mito desse, e hoje... Lógico, isso já não... A cerâmica com cerâmica, ela tinha basicamente 2 complicações. A quebra e o squeaking, que era esse barulho, era esse rangido. Aí você vai pensar assim, pô, mas um rangidozinho, imagina você a todo passo, a todo momento, eu ficar ali né, ouvindo aquele barulho. Então, isso era muitas vezes uma indicação de
de substituição, de troca, tá? Isso acontecia mais com essa geração, a Isso, cerâmica amarelinha, né, que a gente chama a Biolox Forte. Com a Delta, isso praticamente deixou de existir, tá? Então, assim, eu posso te dizer, Rodrigão, do fundo do coração, eu não tenho nenhum paciente hoje com esse par tribológico de cerâmica com cerâmica que tenha ou squeaking ou já tenha tido quebra da cerâmica. Bacana. Por que eu tô falando isso, né? O idoso, ele fica muito incomodado, né? E fica irritado, né? E né, isso a gente está falando de mais de 10 anos atrás, né? Com a evolução da tecnologia, óbvio, né? Isso foi reparado e com a chegada da Delta isso, né, praticamente zerou. A prótese, né? O paciente, ele operou, esse paciente que botou essa prótese, quanto tempo ele já volta a caminhar? Então vamos lá. Eu costumo dividir em etapas. Por quê? A ideia numa cirurgia de reconstrução, seja ela por artrose, seja ela por fratura, é que você coloque esse paciente de pé no dia seguinte, ou no mesmo dia, dependendo do horário da cirurgia. Ele vai terminar o efeito da sua anestesia. Normalmente hoje você faz uma raquianestesia mais um bloqueio. Então, o paciente ele tem uma analgesia confortável no pós-operatório, segue ali normalmente por 24, eventualmente até 48 horas de uma boa analgesia, né, de controle álgico. Mas a ideia é que você, no mesmo dia ou no mais tardar, no dia seguinte, você já coloca esse paciente de pé. Tá? Então, o paciente que já começa a andar, vamos botar, no dia seguinte da cirurgia. Tá? Então ele já começa a andar. Hoje esse paciente ele vai para casa com 24, estourando 48 horas. São raros os pacientes que precisam de um tempo maior de internação. Tá? Então ele começa a andar rápido. Quando ele começa a andar bem, aí você tem inúmeros fatores, Sim, né? claro. Ele tem que, entre aspas, aprender, o corpo dele tem que aprender a andar com essa nova articulação. Então, no início, ele tem uma marcha muito mais mecanizada, uma marcha mais, vou chamar assim, robótica, e aos pouquinhos isso vai evoluindo, se tornando uma marcha mais fluida, mais harmônica, mais equilibrada. A grande maioria dos pacientes, em torno de 2 para 3 meses, ele já está andando bem. Atividades esportivas, normalmente a gente já arrasta um pouquinho, já vai liberar ali em torno de 5, 6 meses. Porque a pergunta, geralmente, a pessoa ela acha que ela vai fazer a prótese e vai ter que ficar acamada. Não. Né? Tem aquela coisa assim, eu vou operar, vou botar uma prótese, eu não posso mexer? Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, a ideia é mexer. Até porque muitas vezes o paciente que tem a lesão degenerativa, ele foi encurtando com o tempo os músculos, os tendões, todas as estruturas que rodeiam aquela articulação. E a gente precisa acelerar a recuperação disso aí. Óbvio que não é porque a gente operou que ele vai recuperar completamente o arco de movimento. Sim. Mas a ideia é que, o mais rápido possível, ele trabalhe para ir voltando e atingir um nível de plenitude extremamente satisfatório. E aí você pode falar a questão do intraoperatório ali, né? Muitas vezes o paciente ele chega, não estou conseguindo levantar minha perna, ele fala que está preso, alguma coisa. Mas no intraoperatório é feito o teste lá, né? Para ver que está tudo bem, né? Nesse momento que o senhor sabe assim, quando chegar no consultório, não, tá tudo funcionando ali, a parte ali. Eu acho que assim, a cirurgia ela só termina quando o cirurgião está confortável. Né? Óbvio que a gente vai fazer inúmeros testes de amplitude de movimento, de estabilidade. Então, assim, a cirurgia termina quando você fala assim, cara, tá bacana, tô satisfeito. Óbvio que quando você sai daquele ambiente controlado e o paciente vai para a vida real, muitas vezes você se depara com situações que fugiram ao seu controle e você pode até ter alguma intercorrência, mas de uma forma geral, você faz testes até extremos ali de controle da estabilidade daquela articulação. Então, você sai dali controlado. E, como eu estava te falando, quando o paciente está anestesiado, está tudo solto, você está com tudo aberto, com a cápsula aberta, Sim. Você sutura. Então, muitas vezes, a dificuldade de mobilidade está muito mais por retração de partes moles, de estruturas ao redor da articulação, do que por capacidade de mobilidade da prótese propriamente dita. Porque o paciente, depois chega em casa, como ele fica tão bem desse pós-cirúrgico, a gente sabe disso, o paciente ele fica bem, tá ali no controle ali da analgesia, né? Ele tá andando, se tiver começando a sentir, vai passando uns dias sentindo seguro, fala, poxa, caramba, por que eu não fiz isso antes? Porque ele não tem mais a dor.
Porque quem tem a dor e sabe do quadril que não dorme, não tem posição, né? Tudo isso. E ele volta a andar. E aí ele vai se sentindo tão bem, seguro, que isso também é perigoso. Por isso que eu falei, né? A questão da atividade física tem que ser com Calma. juízo, né? Porque Sim. porque muitas vezes, hoje você tem um percentual, principalmente com relação à cirurgia do quadril, que a gente chama do forgotten hip. É o paciente que esquece que tem a prótese, né? Ele tá ali no dia a dia, ele esqueceu, ele tá fazendo Isso. suas atividades normais, ele esquece que tem a prótese. Aí quando alguém pergunta, fala, é verdade, eu tenho uma prótese aqui, né? Quando ele vai embarcar para num voozinho, a prótese apita. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma. Mas no dia a dia, muitas vezes, ele esquece da cirurgia. Né? Diferente de ele fica bem. Tão bem. A grande maioria dos pacientes fica muito bem. Né? Pode ser que tenha uma dorzinha residual, alguma coisa, mas a grande maioria, você retorna esse paciente, né? Você pega qualquer score desse funcional, você aumenta, sem dúvida nenhuma, de forma muito significativa, a capacidade funcional desse paciente. E a fisioterapia nesse momento, que é outro parceiro, o fisioterapeuta, né? Nesse pós, que ele que também tá ali pro trabalho, né? Tudo que foi feito. Porque chega em casa, se o paciente, não, com dor, tem uns que são mais manhosos, né? E é a grande verdade, o fisioterapeuta tem que estar ali para poder devolver isso e fortalecer, né, essa musculatura que foi violada, né? Pode dizer assim, né? Olha, eu não vou falar em nomes porque posso esquecer de alguém, mas sem dúvida nenhuma hoje eu tenho grandes parceiros na fisioterapia e como isso é fundamental num processo de reabilitação. A gente costuma colocar, né? Hoje eu trabalho, né? Você sabe disso, eu tenho minha matrícula, né, lá no Hospital da Lagoa, e é onde a gente faz a mesma cirurgia, com a mesma qualidade, com a mesma dedicação, mas muitas vezes esse paciente não tem acesso à fisioterapia. Né? E a gente vê o quanto mais arrastada é a sua recuperação. Quando você tem a possibilidade de ter um fisioterapeuta ali do seu lado, trabalhando, exatamente, quebrando essas barreiras, quebrando a barreira do medo, da insegurança, te evoluindo, a sua curva de evolução ela é extremamente mais acentuada. É o paciente que chega no seu patamar muito mais cedo e muito melhor. Isso. Né? Todos eles evoluem de forma satisfatória, mas acho que a fisioterapia, ela é capaz hoje de te colocar num patamar acima, né, de funcionalidade. A gente não pode deixar de falar desse profissional que... Não, eu acho que o fisioterapeuta, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um parceiro em inúmeras patologias. A gente vê a diferença do paciente que não tem acesso a uma fisioterapia, ou aquele que tem acesso a uma fisioterapia mais restrita, mais limitada, e aquele que tem acesso à sua fisioterapia plena. A gente costuma colocar, você tem alguns pacientes que têm algumas patologias que não vão melhorar, não tem jeito, é uma patologia, né, X que não tem jeito, não vai melhorar, outras que vão melhorar independente do que seja feito. Mas tem um percentual bem significativo de patologias que o resultado é extremamente ligado à entrega do fisioterapeuta ali no quadro. Bacana. Tem mais um caso aqui, o Rafa vai colocar aqui pra gente. Aí a gente tem uma patologia que eu costumo dizer, né, dentro das patologias do quadril, né, eu costumo colocar que ela é uma das patologias mais ingratas dentro da cirurgia do quadril. Por que eu chamo ela uma patologia ingrata? Porque ela é uma doença, em sua grande maioria, do adulto jovem. Então, é uma doença aguda do adulto jovem, quer dizer, o cara que está no auge ali do seu lado profissional, né? E que mesmo quando você consegue, né? Óbvio que quanto mais precoce você intervém, você aumenta as chances de um resultado satisfatório, mas que muitas vezes você faz tudo bonitinho e mesmo assim isso não evolui de forma satisfatória, que é a osteonecrose da cabeça femoral, né? Ela é uma doença que ela é derivada, né, de um comprometimento da vascularização do quadril, que é uma região que tem uma anatomia vascular bem peculiar, bem pobre, e aí, muitas vezes, por alguma razão, falta o suprimento e você evolui com a perda, né, é necrose mesmo, é morte das células da cabeça femoral. Então, é uma região de carga, né, a articulação do quadril, ela é uma articulação de carga, você perdeu aquelas células, elas morreram e essa cabeça colapsa. Então, aqui é um quadro que nos dois lados
já é sutil, mas já tem perda, né, da esfericidade da cabeça femoral. A gente vê do lado e do lado direito já foi até tentado, né, a foragem. Acho que a gente vai falar um pouquinho da foragem, não vai? Vai voltar aqui, a gente vai passar aqui agora, vai falar aí desse próximo passo, que aí desse próprio paciente. Então vamos lá, o que é a foragem, né? Quando você tem a osteonecrose, né, da cabeça femoral, mas o arcabouço ósseo ainda está intacto, o que eu quero dizer com isso? A esfericidade da cabeça ainda está preservada, você tem a opção de tentar uma cirurgia, sem dúvida nenhuma, menos agressiva do que a prótese de quadril, para você tentar acelerar a recuperação das células daquela região. Qual é a tua ideia? Qual é o objetivo? Ativar essa... a recuperação de células sadias naquela região. Então, o que é feito? É feito uma raspagem, digamos assim, e você tem, né, aqui é feito, né, nessa imagem aqui eu tenho uma ilustração de uma alça, eu que tenho aqui uma outra opção, que é a lâmina. Vou passar aqui a outra para ficar melhor, a outra imagem? Essa? Isso. Fica melhor, né? Aumenta aí, Rafa, por favor. Então vamos lá, então essa é um exemplo, né, da lâmina. E qual é a grande vantagem da lâmina ou da alça, como era daquele caso que a gente exemplificou? Você faz um corte pequeno na cortical e você consegue ter uma área de limpeza maior dentro da cabeça femoral. Antigamente isso era feito ou com uma broca, então era um tubo contínuo, então para você fazer uma grande área de limpeza, você tinha que fazer um grande rombo na cortical e... apesar de raro, você tinha uma incidência de fratura, né, dessa região por conta desse rombo, né, e hoje você faz um furo relativamente pequeno e consegue uma área de limpeza grande. E aí vem a grande questão, o que botar nessa região? Você fez a raspagem, você limpou. Eu gosto de botar nessa região alguma coisa que estimule o crescimento ósseo. Então, o que a gente faz normalmente? Ou eu faço um aspirado de células da crista ilíaca, tá? Então, que a gente um pool ali de células mesenquimais, de células com alto potencial, né, de estímulo, né, de crescimento, coloco, e aí você vem, o que ele está exemplificando aqui, esse branquinho, é um enxerto sintético, para, junto com esse enxerto biológico, criar uma matriz que dá também um pouco de resistência mecânica. E aí estimular com isso um crescimento de células novas para reconstruir a articulação. Quando isso não acontece, como naquele caso, ou porque perdeu-se o timing de fazer esse procedimento, ou porque às vezes, mesmo fazendo tudo bonitinho, não evolui de forma satisfatória. O paciente ele demora, às vezes, de diagnosticar, ele procurar o especialista, ele vai ali... Porque muita gente percebe que ele vai dando um jeito. É isso. Ele vai se acomodando. E o grande problema da osteonecrose, que você vai me perguntar, e essa resposta ela não existe. Quanto tempo demora para colapsar? Não sei. Pode ser rápido, às vezes você pega um paciente que não foi diagnosticado e você vê que ele teve a necrose, você já vê ali a sequela, mas está tudo direitinho. Mas, sem dúvida nenhuma, quanto maior a área de necrose, maior o risco desse colapso. E uma vez que ocorre esse colapso, Rodrigão, não tem mais muito o que fazer. Não tem... Isso tem pouco tempo, ele até está raso. A gente pegou um garoto, até vou lá no Hospital da Lagoa, um garoto jovem com... Eu lembro se 11 ou 12 anos, com uma osteonecrose bem avançada. A gente até tentou fazer uma técnica de salvamento aí dessa articulação, que a gente chama de um trapdoor. Você abre a cabeça, enxerta, mas assim, é exceção, tá? Sim. É porque era um garoto muito novo e você não... Assim, vamos tentar fazer alguma coisa antes da prótese, né? Mas... colapsou, infelizmente não tem mais muito o que fazer, temos que partir para reconstrução. Eu trouxe um instrumental aí só para mostrar ali, eu acho que vale a pena, só para ver que é um instrumental tão... A ideia é simples, né? É uma lâmina, né, relativamente fina, só que quando ela chega lá, você vai abrindo aos pouquinhos. Ela expande, ela dá uma... Deixa eu abrir aqui devagarinho, tá vendo? Então você vai abrindo aos pouquinhos e ela vai aumentando a área de limpeza, né? Sempre rodando. Então, com o mesmo diâmetro que você fez aqui o corte na cortical lateral do fêmur, né, no seu ponto de entrada, você consegue fazer uma limpeza maior lá dentro da articulação. Então, limpou, enxertou com o que você quer, e aí você tem inúmeras opções hoje, né, dentro do mercado, dentro da sua filosofia de tratamento, enxertou. Então, você faz uma cirurgia pequena, cortezinho desse tamanho, e você consegue acessar e fazer tudo que você quer ali dentro da articulação.
fez, não, né, não evoluiu como esperado, e pode acontecer, né? Que isso é para tentar salvar, para evitar a prótese, né? É isso. Não é isso? O próximo passo É a prótese. é a prótese. E ali, naquele caso, que é uma situação que você pode colocar em alguns pacientes, que é fazer a prótese dos dois lados na mesma cirurgia. Fazer bilateral? A gente faz bilateral. Tá? Tem algumas situações, não é para todo mundo, Sim. mas você individualizando e ajustando, muitas vezes você opta, se você tem doença nas duas articulações, que não tem opção, né, que o tratamento é protético, é a reconstrução, muitas vezes você está autorizado, digamos assim, a tentar fazer a reconstrução. É um pós-operatório mais chatinho? É. Mas, como eu conversei assim, é um só e você elimina e resolve ali o problema. Agora, o médico ele tem que conversar com o paciente e entender também a vida do paciente. Muito. Né? Porque, assim, como é que é o dia a dia do paciente? Entender isso, até para ajudar no planejamento cirúrgico. Né? É isso. Né? Hoje, né, uma consulta, né, um paciente que bate lá pra gente conversar, né, principalmente com indicação de prótese, cara, é uma cirurgia que muitas vezes passa de uma consulta que muitas vezes dura mais do que a cirurgia. Né? Que é 1 hora, 1 hora e meia de conversa, tentando, como a gente falou mais cedo, alinhar expectativas, qual é a demanda dele, qual é o objetivo dele, o que ele quer voltar a fazer, isso dá, isso não dá, isso é recomendado, isso não é, aonde que ele se insere dentro daquele contexto. Sim. Então, você alinhar a expectativa do paciente com a cirurgia, acho que é um ponto fundamental, e aí, explicar riscos, complicações, né? Cirurgia, por mais segura, por mais controle, pelo melhor que seja o seu ambiente hospitalar, existem riscos, Sim. riscos inerentes à cirurgia, riscos inerentes à anestesia. Apesar desses riscos hoje serem muito baixos, eles existem. Então, você tem que colocar isso na mesa. Né? A gente costuma colocar, são como se fossem cartas de um baralho. Você bota aqui, explica, pondera, coloca, né? E você vai tentando ajustar, mostrando, olha, temos chance de complicação? Temos, mas para diminuir esse risco a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Preciso que você me ajude. O paciente, ele é fundamental nesse processo, né? Eu acho que longe do que era pensado lá atrás, o médico, ele não é o único responsável por tudo, Sim. né? Ele tem a sua parcela, sem dúvida nenhuma, mas o paciente também tem, o fisioterapeuta também tem, a sua equipe domiciliar, né? Família, todo mundo tem sua responsabilidade, digamos assim, para um sucesso daquele procedimento. Eu ia falar sobre o tempo da cirurgia, porque assim, isso aqui é unânime. Né? O senhor falou no consultório e tudo lá, o tempo, mas o familiar, ele sofre. Muito. Né? Por quê? A cirurgia está agendada para as 7 horas. Né? O paciente internou 5 da manhã, né? Foi lá pro quarto, tal, conseguiu, subiu para internar. O anestesista já está lá, a instrumentadora, está toda a equipe. O paciente desceu às 7, né? Vamos contar que tá tudo redondo. Não, infelizmente não é a regra, mas vamos lá. Vamos contar. Cenário perfeito. Cenário perfeito, tudo certinho. O paciente desceu, entrou em sala às 7. Vai acabar. Vou botar aqui. Começou, anestesiou, preparou e tal. 11 da manhã o paciente está saindo. A família, ela está dizendo assim, olha, meu Deus, o desespero. Isso é uma coisa que eu coloco muito. Né? Primeiro que é o tempo, né, que ele vai ficar entre a saída e a volta dele. Uhum. Né? E eu costumo brincar que o reloginho, né, do quarto demora mais a passar. Então, quando possível, até falo, olha, vai lá na lanchonete, come um negocinho, dá uma volta, porque você ficar, né, um familiar que tá, sem dúvida nenhuma, angustiado, ansioso, porque, né, o seu ente querido tá indo ser submetido a uma cirurgia. O amor de alguém. O amor de alguém, exatamente. Então ele tá indo para uma cirurgia. Você tá lá, parado, olhando num quarto pequeno, olhando para a televisão. Cara, o tempo não passa. Você começa. E o processo cirúrgico, ele tem inúmeras etapas. Então vamos lá. Tá tudo ok. Aí eu vou começar a abrir o material. Aí eu conferir que todo o meu material tá estéreo, tá adequado, tá tudo certinho, todo o meu instrumental que eu preciso para aquela cirurgia. Aí, então, a gente vai chamar esse paciente para botar ele em sala. Então, a gente vai começar, a partir desse momento, todo o procedimento anestésico, né? Uhum.
vai pegar a veia, vai botar um antibiótico. Esse antibiótico que entra aí entre 30 e 60 minutos antes da cirurgia é fundamental. É um dos fatores que mais muda o desfecho relacionado à infecção. Então, tem um antibiótico, tem anestesia. Vamos lá, aí fez a anestesia. Aí eu vou posicionar esse paciente. Então, eu opero a grande maioria dos meus pacientes em decúbito lateral. Então, eu vou posicionar. Eu sou chato, você tem que botar... Ali, você que tem que Aquele momento é importantíssimo. Fundamental. Então, o alinhamento da mesa, o alinhamento do paciente, você botou tudo direitinho. Vamos lá. Aí eu vou preparar a pele desse paciente. Então, eu vou escovar esse paciente para deixar aquela pele pronta. Aí, depois desse momento, eu vou me escovar, vou me preparar, me paramentar. Bom, agora eu estou pronto. Aí eu vou começar a preparar o paciente. Então, vamos pintar esse paciente, vou colocar os campos estéreis, pronto. Aí agora vou checar tudo de novo para, enfim, começar a cirurgia. Checklist da sala, tudo. A segurança. Paciente, lateralidade, comorbidades, alergias, checa tudo. Então, assim, depois que o paciente entra na sala, pode botar aí no barato correndo tudo bem em torno de 1 hora. Ele entrar e sim, correndo tudo bem. Né? Entre todo esse processo, até eu pegar no bisturi propriamente o pele a pele mesmo, de abrir e fechar. Hoje, uma cirurgia de quadril, sem grandes deformidades, vamos botar uma margem aí, 60 a 90 minutos. Tá? Um pouquinho mais rápido às vezes, um pouquinho mais demorado, paciente que é mais magrinho, paciente que é mais gordinho. Então, assim, mais em torno aí de 1 hora, 1h30, 2 horas. Tá? Acho que é um tempo bacana para você fazer uma prótese sem correria, sem estresse e entregar o melhor resultado possível. Terminou? Não acabou. Aí você ainda vai tirar esse paciente dessa posição, o anestesista vai reavaliar tudo, vai checar, tá tudo direitinho. Muitas vezes acordar o paciente, às vezes ficar uns minutinhos em observação, para então esse paciente voltar para o quarto. Né? Então, exatamente como você falou, pode botar às vezes umas 3, 4 horas entre a saída e a volta. Só que não é de cirurgia. Não é de cirurgia. Porque a gente sabe, o paciente, né? Enfim, ele fica ali, está em contato às vezes com o anestesista, ele está ali falando. Hoje que a gente faz muito de rotina mesmo, né? O anestesista, eu não tenho como, né? Lógico. Não posso, mas o anestesista vai muitas vezes monitorando o familiar. Olha, tá começando a cirurgia efetivamente agora. Então, ele, assim, quando ele fala isso, ele meio que dá uma zerada no cronômetro dele lá do quarto, né? Sim. Porque já saiu, não, olha, a cirurgia tá começando agora, tava no meio da cirurgia, tá correndo tudo bem. Então, a gente deixa esse canal livre de acesso do paciente com alguém da equipe, normalmente o anestesista que consegue dar esse feedback, exatamente para você ir controlando. Sim. Né? Você ir controlando as emoções do ambiente externo com o ambiente interno, né? Porque, né, o ambiente cirúrgico, né, até por conta de segurança pro paciente, ele é um ambiente de pouca entrada, né, de pessoas. Só entram pessoas que têm noção de como funciona aquilo ali, né? Então, não dá para a gente banalizar aquele ambiente, porque, assim, hoje você já tem isso na literatura muito bem estabelecido. O número de pessoas num ambiente cirúrgico aumenta o risco de infecção, né? A entrada e saída desnecessária de sala aumenta o risco de infecção. Então, assim, o ambiente ele tem que ser o mais controlado possível. Então, a gente tenta bloquear para que você diminua a chance de complicações, mas dentro do possível, por mensagem, e hoje, né? E a equipe tem que estar bem alinhada a isso, porque o senhor está ali focado no paciente, na cirurgia, não tem como ficar... Não dá para a gente ter, né, ficar olhando para... 360. Né? A gente até acho que eu tenho uma visão, muitas vezes, até um pouco, sempre observando, né, circulante, olha, cuidado ali naquele canto, olha, claro. Presta atenção, mas, de uma forma geral, a visão tá focada no campo cirúrgico. Sim. Né? O olho, a concentração tá toda ali naquele ambiente para você poder trazer para o paciente o melhor possível. Agora, isso tudo é falado lá pro doente antes da cirurgia, né? No pré. E a pergunta? Eles esquecem? Normalmente sim, né? Mas mesmo assim a gente tenta, vai falando, vai batendo Eles esquecem, né, doutor? Aí quando chega, doutor, fala, não, olha, calma, correu tudo bem. Tanto que uma das coisas que eu faço, muitas vezes, até antes do paciente voltar para o quarto, né, é eu
ou com a própria roupa do centro cirúrgico, ou às vezes né, tirando aquela roupa, botando minha roupa normal, ir lá no quarto e falar, olha, já acabou, correu tudo bem, ele tá só em observação, mas daqui a pouquinho... Porque quando você volta pro quarto, você traz um momento de paz para quem tá ali, né? Sim, então você traz ali correu tudo bem. Olha, tô aqui, correu tudo bem, o raio-x é esse. Olha, não tem um paciente meu que não leve para casa o seu raio-x, né? Até porque, assim, é dele, não é meu. A cirurgia não é minha, a cirurgia é dele, né? Para ele mostrar para o fisioterapeuta, para ele mostrar para os amigos, para quem quer que seja, né? E que se tiver que criticar, critique, a gente conversa e a gente não tem... Tem muita preocupação com a estética? Porque, assim, geralmente é miniúpe, né, que a gente fala, né? Não é uma cirurgia, assim... Olha, eu acho que, assim, talvez até uma mudança de conceito que se tinha, né, lá de trás. Porque importante é a função. Sem dúvida nenhuma. Não adianta você ter uma prótese mal feita e uma sutura linda. Mas eu acho que se você puder alinhar as duas coisas, por que não? Né? Muitas vezes você está falando de mulheres, né? Pô, a região do quadril é uma região que muitas vezes, né, principalmente a gente mora no Rio de Janeiro, né? Uma região de praia, né? Muitas vezes são regiões expostas. Então você tem que pensar nisso. Então, você sempre tenta fazer uma sutura com um ponto ou com um fio mais adequado. Eu tenho utilizado com muita frequência, sempre que possível, uma suturazinha intradérmica. Então, você faz uma sutura com ponto intradérmico, isso já dá uma linha na... né, um critério estético. Então, você tem algumas nuances que ajudam também nessa questão. As mulheres, na maioria, pedem, na verdade. Não fazem, como é ficar minha cicatriz? Nem a prótese. Não, elas estão preocupadas com a cicatriz. E a cicatriz, ela tem que ser, ela tem que ser o menor possível para você fazer a cirurgia com segurança. Não adianta você querer abrir muito pouquinho e também não ter espaço. E não ter espaço para trabalhar. E não precisa abrir demais. Então, dentro do possível, se precisar, por alguma razão, falo isso muito para os meus residentes, precisou, amplia. A cirurgia precisa ser terminada com segurança. Terminou? Ok. Se a cicatriz ficou maior, acontece. Mas o que você não pode é entregar um resultado insatisfatório. Acho que esse é o ponto fundamental. Se você puder alinhar as duas coisas, é sempre o melhor cenário possível. Isso. Vou mostrar aqui outro último caso aqui, que a gente vai falar sobre, né, infiltração, viscosuplementação, que eu acho... Esse caso aí, consegue aumentar um pouquinho, Rafa? Bom, um pouquinho do que a gente falou lá no início, né? Hoje você tem, né, a possibilidade de tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente que tem uma artrose já no seu estágio leve, moderado, tá? E sem dúvida nenhuma o carro-chefe nesse contexto hoje é a viscosuplementação. Hoje você já tem até alguns variantes, né, do ácido hialurônico, com um potencial até de um estabelecimento melhor daquele microambiente. E, eventualmente, associando. E eu acho que o grande bacana, né, da Visco primeiro que é um procedimento que você consegue fazer dentro do centro cirúrgico ou, muitas vezes, dentro do próprio consultório, né? Diferente do joelho ou de algumas outras articulações, a articulação do quadril ela é uma articulação... encapada, né? Você tem muito músculo, muitas estruturas ao redor da articulação, então não dá para fazer a olho nu, tá? Então você vai ter que ter no teu consultório um aparelho de ultrassom e com isso você consegue ter uma assertividade 100% de que você está dentro da articulação do quadril. Costumo falar para meus pacientes, se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas eu tenho certeza de que eu fiz o que era para ser feito. Porque existe a técnica, né, de você fazer a punção da articulação do quadril às cegas. Mas você não consegue ter uma certeza de que você estava lá dentro. Né? E aí, assim, não funcionou por quê? Porque eu não acertei ou porque não era para funcionar? Então, com o ultrassom, você sabe, olha, eu estava lá dentro, botei o líquido que eu queria botar, botei o ácido hialurônico, botei o viscogel, associei com plasma rico em plaqueta, associei com célula mesenquimal, não interessa. Botei o que eu queria botar naquele cenário, naquele ambiente, e eu botei lá dentro. E eu sei que eu estou lá dentro dessa articulação. E aí a gente vai esperar... O organismo. Exatamente. Né? Cada um... Não tem como você... Indivíduo, né? A gente está falando de medicina, né? Não tem como você... o que a gente trabalha é com estatística. Olha, a chance de você ter um bom resultado é grande, é pequena. Olha, você tem uma artrose num estágio mais avançado. Então, eu já peguei inúmeros pacientes que chegaram para mim...
olha, mas esse negócio não funciona. Aí né, você vai ver e fala, olha, você me desculpa, não é que o negócio não funciona, não é que o procedimento não funciona. Agora, a meu ver, o grau de artrose que você tem não é mais para isso, não vai funcionar. Né? Não adianta você botar graxa numa engrenagem que já foi embora. Né? O osso já está ali, não tem mais cartilagem. Então, você tem que... Não adianta mais. Aqui o tratamento é outro. Né? Quer tratar? Vamos substituir essa articulação. Em estágios iniciais, não. Eu ainda tenho um resquício de cartilagem, eu ainda tenho um microambiente razoável dentro daquela articulação. E aí, vamos lá. Vamos tentar, com ácido hialurônico, com o que quer que seja, melhorar aquele ambiente. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente consegue. Tem um médico que sempre indica as coisas para os pacientes, né? O doutor Google. O paciente já chega hoje lá, doutor, eu quero fazer isso aqui, né? Porque ele leu lá, ele foi pesquisar, e a gente mais tem hoje, é óbvio, né? O doutor Google tá lá, entrou lá, o paciente chega assim, doutor, meu caso é esse aqui, eu já quero, marca aí a minha aplicação. Eu acho que hoje você tem o Google e a inteligência artificial, né? Você tem o chat GPT também ajudando nessa munição de informações. Uhum. Sem dúvida nenhuma. E aí, muitas vezes, vem e você tem que, olha, acho que o seu caso é isso mesmo, acho que não, o seu caso não é esse. Eu tenho até histórias que a gente vai colecionando aí ao longo da vida. Uma vez eu atendi uma paciente nova, na época, 17 anos, que veio para mim, olha, junto com seus familiares, olha, eu vim aqui para fazer uma prótese. Falei, aí você olha para a menina e fala, fazer uma prótese. Como assim? Não, óbvio que não. Aí você começa a conversar, ela tinha uma doença, né, de base e uma menina de 17 anos que tinha um bloqueio, uma limitação funcional absurda de um dos quadris. E ela foi para a prótese, está feliz e contente, hoje nem mora mais no Brasil, já mora na Europa e está feliz e contente com a sua nova articulação, tocando sua vida normalmente. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que... Né, a gente é surpreendido com algumas coisas que fala assim, não, menino, 17 anos, não, como? Não. E até falando questão dessa, né, eu falei da idade, uma coisa que muito se pergunta também, né, qual é a validade, né? Quanto tempo dura a prótese? Quanto tempo dura a prótese? E eu costumo colocar que assim, não é igual o biscoito, né, que venceu. Muito pelo contrário. Você tem fatores internos e externos que vão mudar a durabilidade, mas hoje, e até, né, buscando, né, o que a literatura coloca, isso eu acho até interessante, porque não é nenhuma revista ortopédica. Tem um artigo de 2019 do Lancet, que, né, ele avaliou, né, a sobrevida das próteses, e que em 2019, 58% das próteses estavam funcionais com 25 anos de durabilidade. Isso quer dizer, próteses que foram colocadas há 25, 30 anos atrás. Imagina essas agora. Então, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, a estimativa, e só o tempo vai poder nos dar essa resposta, é de 25, 30 anos de durabilidade, pelo menos, né, de longevidade, né, desse implante. Né? Vamos ver como é que isso vai se comportar. Esse paciente jovem, vou considerar aqui uns 30 anos, tem prótese antes dessa, que seria a primária? Uma antes dela, vamos dizer assim? Existem algumas... Para esse paciente jovem, né? Você tem... Essa resposta ela é sim e não. Né? Você tem a possibilidade que a gente chama, né, da prótese metafisária, que seria uma prótese menorzinha, mas ela vai se adequar em alguns casos, mas ao mesmo tempo ela tem algumas chances de complicações em algumas outras funções. Então, assim, é uma opção, mas que não necessariamente é a regra, tá? Mas é uma coisa que pode ser ponderada pontualmente. Você tem que hoje... Por questões mercadológicas, hoje você nem tem aqui mais no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem um distribuidor no Brasil, que é a Resurfacing, né? Então você tem algumas opções, mas sem dúvida nenhuma, assim, a prótese primária convencional, ela é o carro-chefe, independente da idade do paciente. Sim, porque a ideia é de cortar o mínimo de osso. E o próprio implante primário, ele veio diminuindo de tamanho, né? Ele, historicamente, ele era...
né, maior e ele foi encurtando. Então, hoje, o quanto você compromete de osso ali na prótese primária convencional é muito pouco. Para essa revisão. E ia perguntar, o senhor trouxe uma bipolar, né? Isso. Bom que a gente não tem a imagem aqui, mas a bipolar ela é usada na fratura do idoso. Então, vamos lá. Quando você tem a fratura do colo do fêmur, e aí a gente falou um pouquinho, né, da vascularização, ela é uma região que tem uma vascularização muito pobre. Uhum. Então, quando você tem um paciente jovem com a fratura do colo do fêmur, muitas vezes, mesmo dependente do desvio, você vai tentar montar, botar parafuso, botar placa, montar alguma coisa para segurar aquela articulação. Quando você passa dos 55, 60 anos de idade, você vai para a prótese. A chance de você ter um desfecho desfavorável com essa montagem ela é alto. Então, num paciente que já tem uma certa idade, vai para uma cirurgia para resolver. Sim. Né? Então, você vai para a prótese. Tá? Quando você vai para a prótese, aí você vai fazer uma outra divisão. Prótese total ou prótese parcial. Né? E aí vem ponderar idade, perspectiva, sobrevida desse paciente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A prótese parcial, e né, hoje a principal que a gente tem no mercado é a prótese, né, bipolar, ela é uma cirurgia um pouco mais rápida. Então, ela é uma cirurgia que tem uma estabilidade também satisfatória quando o paciente não tem deformidade. Tem um passo a menos, né? Tem um passo a menos. Uhum. Então, né, quando o paciente não tem deformidade acetabular, ela tem uma estabilidade mecânica intrínseca muito satisfatória, mas ela é uma prótese que tem um potencial de durabilidade um pouco menor. Então, você tem que ir jogando com isso. Como eu te falei, ponderar junto com os familiares, pacientes, tentar ofertar para aquele paciente o melhor possível para ele naquele momento. O que o senhor tem, a gente já está caminhando já para o final, o que o senhor tem assim, para falar para os idosos hoje, em casa? Assim, dicas, né? Porque assim, muitos não procuram, né? Tem um idoso em casa e não sabe lidar com o idoso. E a gente precisa ter cuidado nesse ambiente, justamente porque a gente está falando de fratura, para que ele não caia. Tem alguns cuidados que o senhor possa... Olha, Rodrigão, tem hoje, né, até entrego isso para inúmeros pacientes no meu consultório, né, existe um projeto que chama-se Casa Segura. O que eu posso fazer dentro de casa para minimizar o risco? Ah, mas o meu pai já caiu uma, duas, mas eu já caí. Cai uma, cai duas, cai três. Uma hora quebra. Essa é a história natural. Tem gente que dá o azar de ser na primeira, outros têm a sorte da vida ir dando sinais, mas uma hora acaba quebrando. É o sinal de fragilidade, né? O corpo vai envelhecendo e junto com o corpo que vai envelhecendo, o osso também vai envelhecendo. E esse osso que vai envelhecendo, né, que é a famosa osteoporose, né, ele vai ficando um osso mais suscetível à fratura. Por melhor que seja hoje, qual é a ideia do tratamento, né, da osteoporose? É você melhorar a qualidade desse osso para minimizar as chances dessas consequências. Né? Mas não tem jeito. Por melhor que seja o tratamento, sempre vai existir a chance de queda. E aí, vamos lá. Tapetes dentro de casa são um fator, né, importante de queda. Animal doméstico é um fator importante de queda. Barra de proteção ao lado do vaso sanitário e no chuveiro ajudam demais. Cuidados com soleira, né? Aquele paciente que acorda no meio da madrugada, meio sonado, para ir no banheiro fazer suas necessidades. O ideal é que você tenha uma luz do corredor, ou que fique num dimmer ali com uma meia luz, ou uma luz automática que acenda. Então, assim, tem inúmeros cuidados que você tem, né, para tentar diminuir o risco de queda. Mesinha de cabeceira, mesinha de centro de sala, tudo isso tem que ser ajustado para você diminuir o risco de queda. Né? Poxa, esse manual é importante. E aí você falou uma outra coisinha, né, de orientação, né? Ou de uma forma geral, e aí eu vou até me estender, quadril, joelho, tornozelo, mas principalmente talvez quadril e joelho. O que o paciente mais... Olha, hoje você tem suplementação, você vai na farmácia, você olha lá, tem de tudo, né? Colágeno, ácido hialurônico, cúrcuma, tem de tudo dentro da farmácia. Qual é a melhor coisa que esse paciente pode fazer para dar longevidade para a sua articulação? Controle de peso e uma rotina saudável de exercício. Isso ganha de qualquer suplementação. Paciente que tem um tônus, um equilíbrio mais satisfatório da sua musculatura, sem dúvida nenhuma, ele tende a dar uma sobrevida muito maior à sua articulação. E a gente, como ortopedista, vem ali por trás para tentar otimizar ao máximo a longevidade dessa articulação.
Doutor, pô, papo Foi muito bacana, foi pô, bacana. bacana. Obrigado aí pela presença. Queria que o senhor fizesse aí umas considerações aí finais. Olha, Rodrigão, eu acho que, né, como a gente falou, apesar do resultado funcional da prótese de quadril ser muito bom, nada é melhor do que a prótese que o Papai do Céu fez, do que a articulação que o Sim. Papai do Céu fez. Então, assim, vamos cuidar das nossas articulações, vamos... E aí, parece que não, mas alimentação influi, né? Então, assim, alimentos que têm um potencial inflamatório podem ajudar a um desgaste mais precoce dessa articulação. Atividades físicas dentro de um contexto normal ajudam a preservar essa articulação, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tentar cuidar melhor do nosso corpo e cuidar melhor das nossas articulações. E isso vem de tudo. Alimentação, buscar, né, ao início de sintomas, buscar um médico, seja um ortopedista, seja um endócrino, seja um nutrólogo, alguém para te ajudar a você ser mais saudável. E aí, se, né, a gente ficar só para aparar as arestas ali daqueles pacientes que acabam evoluindo de forma, né, infelizmente, para o desgaste, mas que em vez de ser um desgaste aos 50, que seja um desgaste aos 70, e aí a gente tentar recuperar a qualidade de vida dos pacientes. Eu tô nessa faixa aí dos 50 aí. Tem que cuidar. Vamos cuidar e vamos... A ideia é essa. A ideia é essa. Obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aí. Pessoal, e é isso. Chegamos ao nosso fim do nosso podcast hoje, falando sobre quadril com o Dr. Salvio Magalhães. Então é isso. Segue a gente lá no Instagram, poddoutor_br. E é isso. Um forte abraço. Abraço, gente. Até a próxima.